Nós estamos falando então sobre essa estação Salve Mais Um para Jesus, Salve Mais Uma Alma para Cristo. E a gente aprendeu coisas maravilhosas até aqui. A gente aprendeu sobre a ordem que Jesus nos deixou. A gente aprendeu o nome antes do número, o quanto é importante uma vida do que quantidade de pessoas. A gente aprendeu o poder do Evangelho, a importância de vencermos o nosso medo e de pregarmos mesmo o Evangelho. E hoje a gente vai falar de algo que é a continuação disso, a continuação de pregar o Evangelho, que é o discipulado. E o tema de hoje é o discipulado na prática. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês começarem a refletir. Se uma pessoa aceitasse Jesus hoje e amanhã te perguntasse, tá, e agora, o que eu faço? Você saberia ajudar essa pessoa? Então, comece a pensar sobre isso, que tem muito a ver com o tema. E o nosso texto base está em 2 Timóteo 2, versículo 2. É um texto onde Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo, ele era um jovem pastor, e ele era muito amigo de Paulo. E ele foi discipulado por Paulo. E ele acompanhou Paulo. E essa provavelmente foi a última carta de Paulo antes de morrer. E aqui ele mostra muito nessa carta a essência do discipulado. O passar adiante, o ensinar, o continuar. E eu te convido a ler comigo 2 Timóteo 2, que Paulo está dizendo a Timóteo. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Então, para deixar mais claro aqui, para a gente começar a entender melhor, uma definição simples de discipulado é caminhar com alguém para que Cristo seja formado naquela pessoa. Então, é você ajudar a formar Cristo em alguém. E muitas pessoas hoje estão aceitando Jesus, estão indo na igreja, mas elas não estão sendo cuidadas, claro. Eu fiz uma pesquisa rápida que me mostrou que 40, quase 50% das pessoas dentro da igreja não vivem uma vida discipulada. E a gente tem que prestar muita atenção qual tem sido o nosso objetivo como igreja, como seguidores de Jesus. Porque muitas vezes a gente fica no social, muitas vezes a gente fica no budismo, e a gente tem dificuldade de dar continuidade. E nós sabemos receber pessoas, nós somos uma igreja que recebe muito bem, que ama, mas a gente não pode ter dificuldade de caminhar com as pessoas, a gente não pode parar apenas na recepção. A gente tem que prestar atenção, olhar para o lado, como a Marildo nos lembrou na pregação dele, perceber a nossa responsabilidade do cuidado, nossa responsabilidade do caminhar com alguém. Então, não é apenas aceitar a Jesus, a gente não pode parar por aí. A gente precisa ajudar na formação de Cristo em alguém. É uma caminhada e uma busca constante. E para entender melhor o discipulado, eu te convido também a abrir em Mateus 28, do 18 ao 20. Foi o primeiro texto que a gente leu, na primeira mensagem que o Pedro trouxe para a gente nessa estação. Mateus 28, de 18 ao 20, diz assim: Então Jesus se aproximou deles e lhe disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, nesse capítulo 28, ele ressuscitou e ele está no último momento, na última conversa aqui com os discípulos. E ele termina esse momento deixando uma ordem. Que ordem é essa? É a grande comissão. A grande comissão, não sei se todo mundo sabe o que é, mas é a missão que Jesus deixou para os seus discípulos e para nós. Então, a grande comissão é o chamado que todos aqui têm, que é o chamado daqueles que seguem a Jesus, que é vão e façam discípulos, diante daquilo que aprenderam e viveram.
Então é uma ordem. Jesus, ele não fala só assim, vão. Jesus, ele não fala só, batiza. Jesus, ele fala, ensine. Mostre o que vocês sabem, o que vocês viveram, o que vocês aprenderam comigo. E o plano de Jesus de espalhar o evangelho, de continuar isso vocês vão e façam. Vão e obedeçam essa ordem. E nós esquecemos muitas vezes que isso é uma ordem. A gente trata muitas vezes como algo opcional. E o fazer discípulos é uma ordem. É um centro, e desse centro partem muitas coisas. Mas é algo fundamental, é um fundamento da igreja. E Jesus deixou com extrema importância antes de voltar para os céus. Então, por exemplo, se você é um grande cantor, se você tem um dom de cura, se você é um grande ministro, mas se você não fizer discípulos, você não está cumprindo a ordem de Jesus. Nós não podemos substituir o que Jesus mandou a gente fazer por aquilo que é confortável para nós. Nós não podemos substituir o que Jesus mandou a gente fazer por aquilo que é mais confortável para nós, para a nossa vida, para o nosso comodismo. Nós precisamos cumprir o que Ele nos pede. E algo interessante que eu, estudando esse versículo, que inclusive a gente falou no treinamento da estação Kids, no nosso grupo, é que o versículo, ele diz: obedecer a ordem que eu ensinei a vocês. Então, os discípulos, eles só conseguem ensinar e mostrar porque eles viveram. Então, aqui, Jesus está falando assim, vocês vão ensinar, sabe como? Mostrando o que vocês viveram. O que vocês estão aprendendo comigo, o que vocês aprenderam. Então, não é só você falar o que é certo. Maria, Sofia, adolescentes, isso aqui é certo, a Bíblia diz. É eu ensinar porque eu sei o que é certo, mas porque eu também vivo isso. Então, viver de uma forma e querer ensinar de outra forma não funciona. A gente então entende aqui que fazer discípulos tem um custo. E o custo é você não viver uma vida qualquer. É você não viver de qualquer forma. É você não querer apenas apontar o dedo, aqui é o que diz. É você viver para você ensinar. É você viver para você ter um exemplo. Para Cristo ser formado no outro. E também você. Então a gente precisa ter essa compreensão do ID. A gente precisa exercitar esse músculo. A gente precisa diariamente entender o que está me impossibilitando de fazer discípulos. Medo, me sentir incapaz, ou às vezes a compreensão dessa ordem de ID. Eu e você, a gente tem esse peso da responsabilidade do cuidado, e a gente não pode deixar isso de lado. E eu, estudando para essa mensagem, eu ouvi o Douglas do Jesus Cop falando algo que me chamou muita atenção. Ele fala que ele estava lendo um livro, e nesse livro falou assim, que o nosso papel como igreja é fazer discípulos. E o papel de Jesus é edificar a igreja. Mas a gente está tentando edificar a igreja e esquecendo de fazer discípulos. Então a gente está tentando trazer tanta coisa para a igreja com as nossas forças. Com aquilo que a gente acha que é certo. A gente está abrindo mão da ordem principal que Jesus falou. Façam discípulos. O resto é comigo. Eu vou edificar. Eu vou fazer florescer. Então uma igreja forte, ela vive o discipulado. Ela entende o que é essa ordem de Jesus. E nesse livro ele continua falando que o escritor deixou um exemplo de um lutador de judô, que ele lutava judô e ele sofreu um acidente. E ele teve que amputar o braço esquerdo. Mas ele chegou para o professor dele e falou: eu não quero deixar de lutar judô. E aí o professor falou: tá bom, então nossa estratégia vai ser um golpe. Eu vou te ensinar um golpe durante todo esse tempo para você, porque eles tinham um campeonato para você se preparar para esse campeonato. E eles ficaram nesse golpe. Chegou no campeonato, ele ganhou o campeonato. E ele não tinha um braço. E aí acabou o campeonato, o
moço que estava fazendo as entrevistas foi falar com um professor e falou assim: como que vocês conseguiram ganhar o campeonato se eles só tinham um braço? E ele falou: porque o golpe que a gente aplicou em todas as lutas, a pessoa só conseguiria se defender se ela prendesse o braço esquerdo. E como ele não tinha o braço esquerdo, ninguém conseguiria se defender daquele golpe. Então era um golpe indefensável. E ele faz uma aplicação. Ele diz: a gente como igreja precisa ficar bom desse golpe de fazer discípulos, porque é um golpe indefensável. É algo que Jesus nos deixou. É algo que Jesus nos pede. Sabe por quê? Porque é uma ordem. A natureza do discípulo é fazer outros discípulos. E isso vai acontecendo, vai multiplicando. É que nem aquelas frutas de hoje em dia, aquelas frutas alteradas. Vocês já viram fruta do mercado que são artificiais? O que não tem nessa fruta? Quem sabe? Mas algo essencial que não tem nessa fruta: semente. Essa fruta não tem semente. É uma fruta confortável, uma fruta que a Sossô pode estar assistindo Netflix e só enfiando ela na boca. Ela não precisa tirar a semente. Ela não precisa abrir, tirar a semente e pôr na boca. Mas ela sem a semente, ela não gera outras frutas. Ela não pode multiplicar. Qual é a diferença entre o discípulo real e o discípulo alterado e a fruta alterada? O discípulo alterado, ele quer conforto. Ele quer chegar aqui, porque a semana foi pesada, sentar aqui na cadeira e falar: nossa, só quero escutar um louvor baixinho, um louvor mais tranquilo. Agora das crianças, ó, o pastor falou o nome do meu filho, isso aí, tá. Agora, aulinha, quem que vai dar aula? Esse não vai ter paciência com o meu filho. Sei lá o quê. E ele só quer acabar o culto. Boa semana, pessoal, tudo bem? Tudo bem, tchau, até mais. Esse é o discípulo alterado. O discípulo real, ele entende que ele precisa gerar. Ele precisa olhar para o lado. Tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Como foi sua semana? Ele precisa entender que a missão dele é uma ordem de Jesus. Fazer discípulos. Eu preciso olhar para o lado para fazer isso. Eu preciso buscar ser mais parecida com Cristo para o meu irmão ser mais parecido com Cristo. E pensando nisso, a gente tem 3 pontos rapidamente para a gente ir indo para o final, finalizando, que são dicas e que o texto nos apresenta de como viver o discipulado. E o primeiro ponto é o ensinar. O discipulado começa na presença, não na performance. Vou falar mais uma vez. O discipulado começa na presença, não na performance. Muita gente quer pregar, cantar, liderar, estar aqui na frente, mas esquece que Jesus primeiro chama para andar, ouvir, conviver, permanecer. Então, para você ensinar, você precisa viver Cristo primeiro em você. Precisamos ter o privilégio de perder para Cristo. Eles não são meus discípulos. Eles não são meus seguidores. Eles são seguidores de Cristo. Paulo mesmo dizia: sejam os meus imitadores. Mas ele não parou. Como eu sou de Cristo. Então, não é transmitir uma informação para alguém. É buscar a formação de Cristo em alguém. Você não vai ir lá no Toca, que é o discipulado que a gente tem antes do culto com os adolescentes, e ficar transmitindo informação. Você vai buscar formar Cristo nessas pessoas. O que vocês estão passando? O que vocês estão... Quais tentações? O que está acontecendo? Não é uma aula de física que o professor vai e fica fazendo fórmula, que a gente estava conversando ontem no encontrão. A dúvida é: pode colar na prova de física? Mas não contem para os pais de vocês que eu respondi. Mas era isso, a dúvida. Então não é uma prova de física, é uma aula de jiu-jitsu. O que acontece na aula de jiu-jitsu? O professor, ele mostra o golpe, ele ensina, mas ele faz com você. Ele fala: vem aqui, deixa eu te mostrar como é. Então ele está fazendo. Jesus, quando ele chamou os discípulos, ele não falou assim: se matricule no meu curso de como fazer discípulos, vem comigo. Não. Jesus falou
Siga-me. O que é o siga-me? Vem andar comigo, estar comigo, viver comigo. Vem ver não só o que eu ensino, mas o que eu vivo, como eu vivo o que eu estou falando. Então a gente precisa sempre nos perguntar, a gente está sendo discípulos reais ou alterados? Estar com Jesus produz em nós autoridade verdadeira, e isso faz com que a gente busque cada vez mais ser discípulos reais. Ponto 2, acompanhar. O acompanhar, eu queria deixar um exemplo de 3 portas de uma casa, para ser mais fácil para a gente. A primeira porta é a conexão e o relacionamento. Não tem discipulado sem conexão. Você precisa se conectar com as pessoas. Tem gente que só quer fazer discipulado também com gente que gosta. Esse daí eu não gosto na igreja, então não é do meu grupo. Esse aqui eu gosto de fazer discipulado. Você tem que buscar conexões. Vou dar um exemplo de buscar conexões. Eu sou mais ou menos 10 a 13 anos mais velha que os adolescentes do grupo. E eu já estou muito para trás. Eles vão explicar alguma coisa, a Sofia, por exemplo, vai explicar alguma coisa, toca, eu falo, desculpa, fala de novo. Que às vezes eu não entendo pelas gírias, pelos memes que eles falam. Então, eu vou dar um exemplo. Farmar aura. Alguém sabe o que é isso? Farmar aura. Alguém sabe? Vou levantar a mão, quem sabe o que é farmar. Ó, tem as muitas que estão farmar aura. Então, hoje em dia, a pessoa, ela farmou, ela, como que é? Não, ela transcendeu, vocês falaram? Transcendeu. Então, ela vai explicar alguma coisa, ela fala assim, ai, meu amigo, que a minha amiga farmou aula, que ela transcendeu o meu estado. Eu preciso entender. Aí a outra vai comentar e ela fala assim, ai, ela foi muito beta. Aí eu falo, então hoje você pode farmar ou você pode ser betinha. Depois vocês aprendem sobre isso. Eu preciso buscar uma conexão. Porque se mesmo sendo jovem, eu não sou tão jovem. Então eu preciso buscar essa conexão. Então eu tive que aprender, eu tive que ensinar e eu tive que me conectar. Hoje em dia é o que eu falo para eles. Eles são meus amigos. O Fê fala, brinca comigo, meu, me encontram, você vira adolescente. Você parece mais uma adolescente ali. Mas não é por querer farmar. É porque eu realmente encontrei um relacionamento com eles. No meu aniversário, muitos falaram, você é minha amiga, uma das minhas melhores amigas. Eles são meus amigos. Hoje em dia, eles falam que eu vou fazer 30 anos, vai ter um monte de adolescente na minha festa. Porque é que eu tenho um relacionamento, é que eu busco conexão. Então, buscando conexão, isso gera relacionamento. Jesus, ele escolheu 12 para ter um relacionamento íntimo. Ele dormia, comia, saía, viajava, vivia um relacionamento. Não tem como discipular alguém sem relacionamento. E para você ajudar a formar Cristo em alguém, você precisa derramar vida naquela pessoa. Eu estava ontem voltando para casa com o Fê, a gente estava ouvindo Djavan. E naquela música Equador do Djavan, ele fala, se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. Isso para mim é viver. Aí eu falei, discipulado. O Djavan deve ser crente, porque se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. Ele entendeu a essência do discipulado, você viver, derramar, buscar aquela pessoa, se preocupar, falar, Cristo ser formado aqui. E eu vou ser uma pessoa que vai ser usada para isso. Não é você ter domínio sobre alguém. Não é você ter a sua opinião sobre alguém. É você decidir amar, que aí entra a segunda porta. Decidir amar como? Buscando transformação e restauração daquela pessoa. E aqui entra algo importante, que a gente muitas vezes para no evangelho da graça. E a gente não vai para o evangelho da santidade. O evangelho da santidade precisa de transformação. Você precisa ajudar aquela pessoa a morrer cada dia para ela e viver para Cristo. Você precisa ajudar aquela pessoa a matar os seus pecados diariamente
E decidir amar como? Através da verdade. Não é a sua opinião, é a verdade de Cristo. Não é o que você acha. Não é o medo de você falar para ficar no clima bom. É você falar, eu te amo tanto e eu decidi caminhar com você que eu quero te mostrar a verdade através do meu amor. Então a gente precisa escolher amar com a verdade. Não existe discipulado sem verdade, sem amor. Então a gente tem que se preocupar com a transformação e a restauração daquela pessoa. E eu falo isso para os adolescentes muito. Eu falo assim, gente, nada que vocês falarem para mim ou para o Fê vai fazer a gente amar menos vocês. Não tenha medo, porque vocês precisam falar para a gente conversar e para Cristo ir vivendo e transformando a vida de vocês. Você tem alguém que você pode ligar e falar assim, eu estou em pecado, me ajuda? Você tem alguém, eu e o Pedro, nossa família foi no show do Morada, e ele falou algo que ficou muito no meu coração. Ele falou assim, quando eu era jovem, eu ligava para os meus amigos quando a gente estava em tentação, para não pecar. Que doideira. Você tem alguém que você liga e fala, eu estou em tentação, você pode me encontrar e me ajudar a tomar um café comigo, porque eu preciso de ajuda? Ou você precisa manter a classe, ou você precisa manter o seu personagem aí que não peca, que não cai, que não vive problemas, que não vive tentações, como todo mundo tem. Então a gente precisa entender essas portas e ir para a última porta, que é um novo estilo de vida. Com esse caminho de buscar conexão, relacionamento, a gente entende que a gente precisa de um novo estilo de vida, que é o que o pastor James falou, o jeito de Jesus de viver. O obedecer a Cristo, buscar ser filho de Deus. Então, é como você está andando com a bicicleta. Você começa tirando a rodinha. Depois, você começa a conseguir andar reto. Depois, você começa a conseguir subir. Depois, você vai para uma montanha. Você vai melhorando. Você vai avançando diante do novo estilo de vida, do jeito de Jesus de viver. Então, o discipulado é muito importante. Conexão ao relacionamento, você buscar a transformação e a restauração para ter esse novo estilo de vida. E por último, para finalizar, o multiplicar. O que mostra que você se tornou um discípulo é você fazer outros discípulos. Aqui entra o versículo que Paulo fala a Timóteo: confie a outros homens fiéis. Paulo foi professor de Timóteo, Timóteo foi professor de outras pessoas. E isso foi multiplicando. O princípio que Paulo está ensinando aqui é a multiplicação. Dizendo, para o evangelho não parar em Timóteo, você precisa passar adiante. E hoje eu estava, todo domingo eu almoço na casa dos meus pais, e estava secando meu cabelo no quarto da mamá. E a Maria tem um monte de post-it com versículos colados assim no quarto. E me chamou a atenção que eu estava secando o cabelo e tinha um post-it lá com 2 Timóteo 2, 24 e 25. Eu até tirei uma foto que diz: ao servo do Senhor não convém brigas, mas ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão aquele que se opõe, na esperança que Deus lhe concederá o arrependimento. Eu falei, caraca, é exatamente isso. Então a gente precisa entender que não é você apenas depender do outro, mas você ter o alvo da multiplicação através da vida do outro. É algo contínuo. Eu preciso de discipulado, o pastor Binho, o pastor James precisa de discipulado, todos nós precisamos de discipulado. Não é assim, os pastores são os professores e a gente fica aqui só ouvindo sentado. Não. O discipulado é na prática. E a gente precisa dessa multiplicação. E 3 coisas muito importantes para essa multiplicação. Discipule alguém até que essa pessoa consiga caminhar com Cristo de forma madura, para ela conseguir multiplicar em outras vidas. Ajude essa pessoa a continuar discipulando outras. É o que eu falo para as meninas. Sossô, você está trazendo suas amigas para o relevante. Não é apenas trazer para o relevante, manda devocional, dá a Bíblia, pergunta se ela está estudando.
para ela poder discipular outras, para isso ir se multiplicando. Continue tendo a comunhão com aquela pessoa, aconselhando, porque juntos vocês vão crescendo, se fortalecendo e cumprindo a ordem de Jesus. Pode chamar os músicos, por favor. E para finalizar, Jesus ele não chamou você nem eu para assistir cultos, para cantar louvores ou só para vir de domingo na igreja. Jesus nos chamou para fazer discípulos. E para você fazer discípulo, você precisa, como a Marcinha abriu o culto aqui, eu escrevi aqui, como a Marildo falou na pregação dele, não é só ficar no poço, na beira do poço. Vir no culto e ficar na beira do poço. Viver uma vida só na beira do poço. Encontrando Jesus lá, você só no poço. É você mergulhar e tomar a água que vai transformar a sua vida. É você ter esse encontro diário que você vai olhar para o próximo. E você está sendo transformado, que essa água da vida vai jorrar e vai transformar o próximo, que vai jorrar, que vai transformar o... Esse é o nosso papel. Nosso papel não é edificar, nosso papel não é fazer crescer, nosso papel é cumprir a ordem de Cristo. Faça discípulos. Faça parte de vocês. Nós não fomos chamados apenas para ganhar pessoas para Cristo, mas para caminhar com elas. Para ajudar elas a ser transformadas, parecidas com Deus. A gente vai ouvir uma canção e a gente tem 2 desafios hoje para a gente orar. E, gente, eu queria deixar algo bem claro. É muito bom discipular, é muito bom ser discipulado. Quando você discipula alguém, quando alguém te discipula, você fala, meu, essa pessoa está falando que me ama. Essa pessoa está falando para Cristo ser cada vez mais vivo em mim. Você sente o amor de Deus. E quando você faz isso para alguém também, você sente, eu estou fazendo o que Cristo pediu para eu fazer. Vale a pena derramar vida em alguém. Vale a pena você falar, eu tenho mais alma para dar, eu preciso cuidar, eu preciso ter a responsabilidade do cuidado, da multiplicação desse evangelho. Então, os desafios é, Deus me ensine a viver o que eu prego, o que eu ensino, o que eu falo para o próximo. Me ensina a realmente ter essa água da vida diariamente na minha vida. Me ensina realmente não apenas, mas a pessoa vê através da minha vida. Eu não ensinar apenas, ser um exemplo. Desafio 2, me ensina a cumprir a sua ordem de formar discípulos. Que eu não fique no conforto, que o meu achismo, o que eu acho, o que é melhor para mim, o que é mais confortável, não seja maior do que a ordem de Cristo. Que realmente isso possa prevalecer nas nossas vidas. Então a gente vai ouvir uma canção e depois eu te convido, se você quiser, vir aqui na frente, chamar os pastores para fazer esse encerramento. A gente vai orar juntos. E eu creio que Deus vai continuar agindo e derramando o seu poder nas nossas vidas. Amém.